Olá, tudo bem? Inicio agora a aula de iluminação natural para a disciplina de conforto lumínico e acústico. Bom, esta aula está incluída então dentro do meu canal, mas ela tem uma dupla função. Infelizmente, nós estamos passando pela fase do coronavírus. E como as aulas então estão suspensas, eu decidi gravar essa videoaula para que você possa acompanhar da sua casa através do meu canal no YouTube. Caso você não seja um aluno da Uniavan e acessou este vídeo, seja bem-vindo. Obrigado por acessar o meu canal. Então, na aula de hoje, eu vou mostrar para você o que é a iluminação natural e como nós utilizamos. Então, aqui nesse slide diz que a luz natural, além de permitir a visão, produz importantes efeitos fisiológicos. A vitamina D é sintetizada na pele sob a ação dos raios ultravioletas. Você deve saber que a luz natural ela é muito importante para o corpo humano. Inclusive, ela ativa alguns funcionamentos fisiológicos. Por exemplo, você tem hora para acordar, você tem hora para comer. Acontece naturalmente. Nós estamos acostumados a almoçar ao meio-dia. Se nós alterarmos o horário do relógio, como acontece no horário de verão, nós sentiremos fome mais tarde, né? Porque o corpo terá que se adaptar a comer mais cedo, se nós quisermos sempre nos alimentar ao meio-dia. Durante o horário de verão, para nós acordarmos, nós também sentiremos uma pequena diferença. Por quê? Porque o sol nasce mais cedo e isso acaba então influenciando na nossa vida, no nosso dia a dia. Aqui embaixo eu coloquei: a sua ausência pode ocasionar o enfraquecimento dos ossos, principalmente em crianças. A vitamina D, ela é responsável então para dar esse fortalecimento nos ossos. Ela é muito importante e nós encontramos essa vitamina então através da luz natural. Nos climas temperados, onde o dia tem menor duração durante o inverno, constatou-se maior incidência de pessoas em estados depressivos, caracterizado por aumento do sono e do apetite, ansiedade e menor disposição. Isso então acontece geralmente nos países que estão mais afastados da linha do Equador. Quanto mais esses países estão localizados para os polos, então há a tendência da luz solar ser menor durante o dia. Países como a Inglaterra, por exemplo, principalmente ao norte, a população sofre bastante com essa falta de luz natural e tem essas consequências que eu acabei de ler para você. Então, a iluminação natural que entra em um edifício é o resultante da iluminação direta da abóbada celeste, iluminação direta do sol, luz que reflete do solo ou das outras superfícies. Então, olha só, a luz natural que nós recebemos não é somente aquela luz direta. Nós podemos receber através de uma composição de locais. Então, como acabei de falar, ela pode ser através de um reflexo, de uma parede, de uma abertura em que essa luz natural reflete num muro e entra para uma edificação e assim por diante. Então, quais são os tipos de luzes naturais que nós temos? Difusa, de um dia nublado, produzindo sombras indistintas e mal definidas, ou ainda nenhuma sombra. Então, essa questão da luz difusa é assim, é quando você vai ter uma projeção de sombra e essa projeção ela é bem fraca. Então, a luz solar, ela não tem tanta força, né? É até às vezes um pouco difícil de você identificar aonde está a sombra. Então, essa seria a influência da luz difusa. Já a luz penetrante ou especular produz sombras duras e bem definidas, vindo geralmente de um único ponto, como um céu sem nuvens. Então, aqui na cidade de Balneário Camboriú, por exemplo, existem muitas calçadas novas que foram feitas através de um programa de revitalização das calçadas do município. O padrão utilizado é uma estampa cinza, quase para o branco. E quando tem um dia muito ensolarado, é difícil você caminhar sem proteção, né, sem um óculos solar, sobre essas calçadas, porque o raio da luz, ela volta diretamente nos teus olhos. Aqui nós temos um desenho, né, para exemplificar,
Nós temos a reflexão difusa, que foi o primeiro tipo então de luz natural. Repare que os raios, o raio chega numa superfície, encontra uma superfície irregular, e esses raios chegam até os olhos, né, em diversas direções. E aqui ao lado nós temos a reflexão angular, então, que seria mais ou menos a luz penetrante, sem irregularidade, uma superfície plana, e elas chegam até os nossos olhos, então, de forma uniforme. Então, aqui nós temos dois exemplos das sombras que eu estava citando anteriormente, né? Aqui a gente tem a sombra difusa. Olha só, é difícil, né, nós conseguimos identificar aonde está a sombra. Eu sei que tem uma mancha aqui, mas essa mancha ela não é definida, ela não tem um formato definido, né? E aqui ao lado nós temos então o que seria essa luz penetrante, então essa luz regular. Repare que a sombra dela é bem definida, a diferença de tom, então, assim, através de uma fronteira. Aqui nós temos a seguinte situação. Referente à luz natural incidido sobre uma mesa, imagina você ter uma mesa dentro de um ambiente, só mesa, com uma figura ao lado, então essa aqui, essa figura, e nós temos a mesa, então, A. Recebe maior incidência de luz do que a mesa B, né? Por esta última estar com uma distância e angulação maior do que a mesa A. Então aqui nós teríamos uma abertura na parede, o sol estando por aqui, e essa luz natural, então, entrando por essa abertura e incidindo mais na mesa A, é óbvio, né, por ela estar mais próxima da abertura. Então, observando o corte ao lado, né, podemos reparar que as fontes de luz são a janela e o teto. Então, olha só, você tem a fonte de luz aqui, né, entrando pela abertura, incidindo nessa mesa. Se essa mesa tem uma superfície lisa e refletora, ela vai jogar essa luz que está sendo recebida no teto, tá? Então, ó, embora a claridade seja baixa, a iluminação do teto é grande pela dimensão aparente. Então, essa luz está batendo aqui e está sendo refletida no teto. Como o teto, se for uma cor clara, a cor branca, tem uma grande área, então a quantidade de luz que ele vai refletir será considerado, tá? Então, apesar da pequena dimensão da janela, ainda assim é a maior fonte de luz por receber a iluminação natural. É claro, a janela está aqui, né, e a luz natural está sendo incidida diretamente. E a questão sobre a direção da luz. É o ângulo por meio que a luz atinge o objeto, ela afeta o modo que textura e forma são mostradas, né? A luz frontal minimiza a textura e cria poucas sombras, parecendo assim que não há profundidade no volume. Então, essa figura aqui mostra a seguinte situação. Você tem uma luz mais frontal, né? Vamos supor aqui um horário de verão, ao meio-dia, 1h, em que o sol está mais a pino, e então você não tem tanta angulação da luz natural. Repare que nós temos as sombras, né, aparecendo pouco. Ela aparece mais nessa região aqui dessa fachada dessa residência, porque esse plano está lá no fundo. Já aqui, que é um horário, vamos pegar aí, pode ser pela manhã, ou então um horário mais à tarde, ela demonstra mais sombra e a gente consegue visualizar melhor os volumes. Então, existem alguns projetos com pedras filetadas, né? São pedras, São Tomé, por exemplo, que o pessoal fileta, vocês já devem ter visto isso em algum muro, alguma parede. E é aplicado. Essa pedra ela cria uma textura totalmente irregular. E quando você tem um efeito de iluminação natural dessa maneira, ela fica mais evidente e fica mais interessante. Bom, aqui eu trago então o Panteão. Então o Panteão é uma edificação, era um templo, né? Essa edificação está em Roma. E lá também nós temos uma referência que é a questão da luz natural. Veja só, essa aqui é uma imagem que eu coloquei, né, da edificação externa. E essa aqui é uma imagem da parte interna da edificação com uma iluminação zenital. O que é uma iluminação zenital? São aberturas que nós fazemos em tetos para que essa iluminação possa chegar
dentro da edificação. Então, aos meus alunos da disciplina que estão assistindo a videoaula, por favor, memorizem os tipos de iluminação zenital ou os tipos de abertura para iluminação zenital. Isso cairá na prova. Então nós temos os sheds, os lanternins, os tetos de dupla inclinação, o domus, clarabóia ou cúpulas. Vamos então dar uma passeada aqui nas tipologias de aberturas zenitais. Aqui nós temos os sheds, tá? Que tem um melhor desempenho quando orientado para o sul, para latitudes compreendidas entre 24 e 32 graus, no caso do Brasil, tá? Se você for fazer o projeto em edificações no hemisfério norte, aí já altera, você tem que repensar nisso. Então, bastante utilizado para o depósito de alimentos. Então, essa luz natural, ela não pode estar diretamente nesses alimentos. O que acontece? Quando nós jogamos então para o sul, a gente vai pegar somente o reflexo da luz natural. Ela não é a luz natural direta. Isso serve também para locais de longa permanência, né? Então, salas, consultórios. Nós também já utilizamos esse tipo de situação para dentro do supermercado, onde as pessoas ficam circulando, mas sempre voltada à face sul. Como eu falei, então, sobre a referência do Hospital Sara Kubitschek, que é este, projetado pelo arquiteto João Filgueiras, o Lelé, onde ele sempre utilizou a técnica dos sheds. Então, se você for em Brasília, lá existe 2 Saras Kubitschek, você vai encontrar nas 2 unidades essa situação. E sempre ele optou, então, pela iluminação natural, utilizando sheds. Repare aqui esse espaço, então, essa brinquedoteca para crianças, né? Ao lado também nós temos grandes aberturas que privilegiam, então, esse ambiente, né? Deixando claro, você vai ter iluminação artificial aqui? Vai, mas o uso dela vai ser bem mais restrita. Então é saudável isso. Talvez a criança esteja passando por um tratamento em que precise pegar um pouco de iluminação natural, de receber essa luz natural, tá? Aí nós temos o lanternim. Então o lanternim se caracteriza por 2 faces opostas e iluminantes. A melhor orientação para as áreas iluminantes, no caso do Brasil, é norte-sul. Então você tem aqui como característica do lanternim essas aberturas nas laterais, né? E assim também, provavelmente essa área aqui interna não receberá uma luz direta, somente uma luz indireta. Aí quando os projetistas então elaboram um projeto arquitetônico, se apropria dessa técnica e também aproveita para criar aberturas ali, que ajuda na questão da ventilação. Se você já estudou conforto térmico, né, você vai saber disso. Aqui então existe uma imagem, né, de exemplo desses lanternins. Geralmente eles são utilizados em edificações assim, de tarefas mais rústicas, como oficinas, chapeação, indústria de móveis, barracões, né? Edificações grandes para fábricas e assim por diante. Aí nós temos o teto de dupla inclinação, que é essa característica, né? Ele tem 2 faces encostando uma na outra. Então, geralmente esse tipo de iluminação é utilizado sobre circulações horizontais. Aqui nós temos um átrio, já vou explicar o que é átrio. E lá em cima nós temos esse tipo de abertura, então, um teto com dupla inclinação. Repare aqui do lado esquerdo, nessa figura que eu coloquei, que ele tem mais ou menos aonde fica o nível de iluminação natural nesse ambiente. É fantástico, gente. Mesmo que não haja necessidade de você adotar uma iluminação zenital, uma abertura zenital, é bom você promover essa entrada, né? Claro, nós temos alguns cuidados que eu já vou citar. Então nós temos também os domos e as clarabóias. Então essa tipologia requer mais manutenção devido à posição mais horizontal em relação à superfície iluminante. A atenção em relação às questões térmicas. Por que isso? Se você abrir muito essa área de iluminação zenital, ter essa iluminação direta, vai esquentar. O que adianta você economizar com a iluminação, né, onde você não precisa acender lâmpadas ou ligar lâmpadas, mas você precisa utilizar o ar-condicionado, que inclusive sai mais caro, né?
aí vai ter que compensar a questão térmica. Outra coisa, nós não utilizamos esse tipo de abertura zenital em locais de longa permanência. Então, em cima de postos de trabalho ou então em salas de espera, entre outros ambientes, então, sala de estar e assim por diante. Então, aqui nós temos dois exemplos de domos e clarabóia. Aqui em Balneário Camboriú, antes o Balneário Shopping possuía essa abertura, né, onde nós temos a praça de alimentação, hoje já não existe mais. Aqui, provavelmente, pelas características do desenho, a gente vê que é uma edificação religiosa e nós temos duas alas aqui, né? Provavelmente essa cobertura foi feita depois, tá? Pelas características da estrutura. Mas é uma opção que você tem de proteger, né? Por causa da chuva, e também você vai ter ali a iluminação natural. Aí, características da iluminação zenital: maior uniformidade na iluminação, custo inicial mais alto, maior necessidade e dificuldade na manutenção, né? Já citado anteriormente, adequado para locais profundos. Então, aqui nas cidades do litoral catarinense existe uma configuração de construção bem complicada em relação à iluminação natural, principalmente na região central, porque é permitido você fazer o embasamento, né, que é o térreo mais 4 pavimentos de garagens, e utilizar 100% do terreno. Se você mora ao lado ou entre dois edifícios, pronto, você já não tem iluminação natural em vários ambientes, ok? Então, às vezes a gente vai ter que criar iluminação zenital, né, aberturas zenitais na edificação para ter um pouco de luz dentro desse ambiente. A área de iluminação não deve ser maior que 10% para não ocasionar problemas térmicos. Como eu já citei anteriormente, aqui nós temos uma figura, né, em que mostra uma iluminação natural entrando por uma abertura vertical, né, numa parede externa. Ela vai entrar, e quanto mais profundo do ambiente, menor vai ser o nível de luz. Já aqui, você tem as aberturas no teto e você vai ter uma uniformidade, então, nessa luz dentro do ambiente. Quais são as estratégias, então, para aplicar uma abertura zenital em uma edificação? Não utilizar iluminação direta nos postos de trabalho, e as paredes podem ser utilizadas como fonte de reflexão da luz. Então, aqui nós temos dois desenhos, né? Esse primeiro mostra uma pessoa trabalhando no seu posto de trabalho e a iluminação incidindo direto nele. É claro, vai ser numa parte do dia, mas não tem jeito, né? Vai atrapalhar, vai criar áreas de ofuscamento, como vocês já conhecem, entre outros quesitos térmicos, né? Então, o indicado seria o quê? Fazer isso, jogar a abertura, uma extremidade do ambiente, e utilizar a parede como aliada aqui para refletir essa luz, como a questão do teto que nós vimos anteriormente lá com a mesa. Só que é assim, pessoal, tem que cuidar com o tom que essa parede vai ter. Se for branco mesmo, vai talvez refletir demais, e aí você vai ser prejudicado, vai te incomodar. É interessante então que você use uma cor mais pastel. Átrio. O que é um átrio, né? Então, o átrio é um espaço central, é uma edificação aberta na cobertura, muito utilizado como estratégia de iluminação para captação de luz em edifícios de múltiplos andares. Então, aqui nós temos um exemplo de edificação. Em cima nós teríamos o teto de dupla inclinação e aqui o átrio, ó, né? Ambientes, e você tem uma espécie de mezanino no centro. O que acontece? Quando você tem ambientes, né, centralizados, hotéis, shoppings, escolas, então é legal você utilizar essas aberturas zenitais. E olha só aqui a diferença quando a gente tem o teto de dupla inclinação no centro e nas extremidades nós temos aberturas para essa iluminação zenital. Olha como o software consegue reproduzir isso. Sabe aonde que você pode fazer essa simulação? No SketchUp. Se você renderizar com o V-Ray, ele vai fazer isso. É só você não aplicar material, né? Dá para você trabalhar e fazer esses estudos de iluminação também. Olha só esse exemplo. É de uma escola em que eu estudei quando criança.
não nessa edificação, ela foi construída depois. Então nós temos a abertura zenital, né, lá no teto, e aqui nós temos as circulações que dão acesso às salas de aula. Então, se não tivesse essa abertura no teto, esse espaço aqui, ó, não seria tão agradável. O centro desse pavilhão, né, seria escuro. É aberto aqui, é em formato de pilotis, o térreo, mas mesmo assim a iluminação que chegaria ali não seria suficiente, né? E essa parte então central colabora muito com isso, tá? A gente tem que lembrar que luz traz vida, traz alegria. Então, para alguns ambientes é importante que nós tenhamos essa iluminação natural. Aí nós temos o lítrio. O lítrio seria mais ou menos ao contrário do átrio, né? Aqui tem um exemplo, né? Então, ele tem uma abertura com uma largura maior que o vão da edificação. Ele é maior e pode ir diminuindo. E aqui eu coloquei dois exemplos que é muito comum nas cidades hoje em dia. São dois projetos do meu escritório. Por que eu trouxe esses dois exemplos? Porque com a evolução do mercado imobiliário, aumentou o preço do metro quadrado, do custo do metro quadrado de terreno. Então, quando o investidor hoje compra para construir e depois vender, ele quer extrair o máximo possível desse potencial construtivo, né, do terreno que ele comprou. Então, geralmente a gente faz essas casas geminadas, né? E nós precisamos criar, então, iluminação interna, porque você não vai conseguir ter aberturas laterais. Você vai ter só abertura na face frontal e também na face posterior. Aqui tem um exemplo, esse terreno é de 12 metros e cada casa tem 6 metros de frente. Nesse projeto nós jogamos então as aberturas, que pode ser chamado de posto de luz, nas extremidades opostas. Já nesse aqui são 7,5, se não me engano, tá, de largura cada unidade. Nós preferimos então juntar o posto de luz. É claro, tem uma parede ali separando as duas unidades, mas elas estão juntas. Tudo isso vai depender se o teu cliente está a fim de utilizar apenas um poste da chegada de luz, né? Daí você pode deixar aqui no centro. Por exemplo, esse cliente aqui, não, ele investiu em um poste de luz aqui e um outro aqui. Esse cliente já quis usar o mesmo poste para as duas unidades. Então as garagens aqui ficaram para lados opostos. Então chegamos ao final da nossa aula. Essa tela aqui apresenta as referências bibliográficas em que eu realizei a pesquisa do conteúdo. Para quem é aluno então da Uniavan e está acompanhando esse vídeo, estou à disposição lá nos chats, nos dias das aulas, né, das 19 às 22 horas, basta me procurar. E para quem não é aluno e está acompanhando o vídeo, pode mandar um e-mail ou então realizar um comentário ali embaixo, ok? Peço também para que você deixe o seu like e ative o sininho das notificações, para sempre que tiver um conteúdo novo, você fique sabendo, ok? Até mais!